Igreja, abra sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo de número 1. Diz assim, ó: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Olha aqui para o bispo, igreja. Jonas, ele era um profeta de Deus. E como profeta de Deus, ele recebe uma missão. Deus fala para ele: Jonas, vai até a cidade de Nínive e prega contra aquela cidade. Ou seja, fala àquele povo que aquilo que eles estão fazendo não está certo, que eles têm que mudar. Quem está entendendo isso, igreja? Eles têm que mudar. Eles têm que fazer algo diferente. Jonas recebe essa missão. Vai lá e fala para aquele povo que aquilo que eles estão fazendo está o que, igreja? Errado. Deus falou: dispõe-te, ou seja, se coloca à disposição a me obedecer e vai lá. Igreja, porque nenhuma pessoa ela vai de fato conseguir servir a Deus se ela não estiver disposta. Isso é verdade. Veja que quando Deus chama Josué também para liderar o povo no lugar de Moisés, a primeira coisa que Deus fala a Josué é justamente isso: dispõe-te. Diga a glória a Deus. A pessoa, quando ela quer servir a Deus, quando ela quer andar no caminho de Deus, no caminho da salvação, no caminho da bênção, na verdade o único caminho, né? Jesus, ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só existe Ele. Os outros caminhos são atalhos que não levam a lugar nenhum. Sabe, rua sem saída? Quem já entrou numa rua sem saída? Tem lá o caminho, mas você chega no fim, acabou, não tem para onde ir mais. Agora, o único caminho que te leva à salvação, que te leva ao reino dos céus, que te leva a ter uma vida abençoada, é a palavra de Deus, é o caminho de Jesus. Mas para seguir esse caminho, nós precisamos estar dispostos. Quem está entendendo isso, igreja? Não adianta só: eu quero morar no céu, e eu quero a minha salvação, e eu quero ser abençoado, mas eu quero fazer as coisas do meu jeito. Eu quero viver como eu quero fazer do jeito que eu acho, do jeito que eu penso, porque Jesus tem que me aceitar do jeito que eu sou. Mas espera aí, o caminho é dele, não é nosso. É ou não é verdade? É a mesma coisa. Você tem lá a sua casa, tem ou não tem? Tem regras lá na sua casa, tem ou não? Tem gente que, por exemplo, para entrar aqui na minha casa, tem que tirar o sapato. Tem gente que tem essa regra. E não adianta eu chegar lá: não, a casa é sua, mas eu vou ficar de sapato, porque eu quero ficar. Então o que você vai falar para mim? Então vai embora da minha casa. Aqui não, que a casa é minha. É ou não é, igreja? A casa é sua. Então se você quer que eu tire o sapato, se eu quero entrar na sua casa, vou fazer o quê? Se não, tchau. A mesma coisa é o reino dos céus. A casa é de Deus. Diga a glória a Deus. O reino é dele. O reino não é nosso. E para mim entrar no reino dele, eu tenho que fazer do jeito dele. Eu tenho que seguir as regras dele. Amém, igreja? Hoje em dia prega-se muito isso. Não, Deus te aceita do jeito que você é. Deus te ama do jeito que você é. Deus te ama de qualquer jeito. Mas para morar no céu tem que ser do jeito dele. Quem está entendendo isso? Tem que estar disposto a isso. Tem que estar disposto a abrir mão de algumas coisas. Tem que estar disposto a fazer algumas coisas que não fazíamos. Mas claro, tudo é benefício para a nossa vida. Aprenda uma coisa: nada que Deus pede é para o seu mal, nada. Nenhum mandamento de Deus vai nos trazer prejuízos ou percas. Pelo contrário, se você analisar os mandamentos de Deus em consideração à vida nesse mundo, você vai ver que todos são benefícios a você mesmo. Nenhum vai te atrapalhar, só vai te ajudar. Na verdade, os mandamentos de Deus, eles são regras para que a nossa vida seja melhor. Quem está entendendo, gente? Mas para obedecê-los eu tenho que estar o quê?
disposto, porque não vai ser fácil. O próprio Jesus falou: o meu caminho é estreito. É ou não é, igreja? Ou seja, é mais difícil de passar, mas ele vai te levar para o lugar certo. O caminho do mundo, ele é largo, ele é espaçoso, ele é mais fácil, porém não vai te levar a lugar nenhum. Então Deus, ele chama Jonas, o profeta, e fala: vai naquela cidade, se coloca à disposição, eu estou te pedindo, vai lá e prega contra aquele povo. E olha o que Jonas faz, continuando. Versículo 3. Jonas se dispôs, mas para o que, igreja? Para fugir da presença do Senhor. Olha lá. Jonas até se dispôs, ele se arrumou, ele se preparou, ele falou: estou indo. Só que ao invés de ir para onde Deus mandou, a Bíblia diz que ele foi fugir. E aí olha só, diz mais, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou pois a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de quem? Do Senhor. Aí Jonas falou: Deus me mandou para lá, então eu vou com sentido contrário. O primeiro barco que ele achou que ia para longe da onde Deus mandou, ele foi. Por quê, bispo? Porque havia-se uma fama sobre aquele lugar, que era um lugar onde as pessoas eram más, malignas. E Jonas falou: quer saber de uma coisa? Eu vou fugir, porque se eu for lá eu vou morrer. Quem está entendendo isso, igreja? Ou seja, eu não vou conseguir. Se eu for lá não vai dar certo. Mas nós temos que entender uma coisa: quando Deus te manda para uma situação, ou quando Deus pede para fazer algo, Ele não vai te deixar sozinho. Claro que tem que ter também a nossa parte, o nosso empenho, o nosso esforço, a nossa dedicação, como eu preguei aqui agora, a nossa disposição, mas Deus, Ele vai te ajudar também. Deus não vai simplesmente falar: ô fulano, você tem que parar de fumar e se vira. Essa pessoa não, eu vou conseguir. Deus vai ser com ela, Deus vai dar força, Deus vai ajudar, Deus vai fazer ela pegar nojo, não sei. O primeiro passo vem de nós. O primeiro passo vem de quem, igreja? Da gente. Eu quero parar, eu quero deixar de fazer isso, ou eu quero fazer aquilo, para agradar a Deus, para Deus ficar mais feliz com a minha vida. O primeiro passo vem de quem? Da gente. O restante Deus vai ajudando, Deus vai conduzindo, Deus vai fazendo, Deus vai fortalecendo. Diga glória a Deus. É assim, igreja, é assim. Então Jonas, ele se dispôs, mas por que, gente? Para fugir. Tem muita gente que ela está disposta, mas para fazer aquilo que não agrada a quem? A Deus. É ou não é verdade? Ela até se dispõe: não, eu vou fazer, mas ela faz o contrário daquilo que Deus pede. Deus falou para perdoar, por exemplo. A pessoa te fez mal, perdoa. É difícil? Sim ou não? É difícil. Mas é difícil também ir lá e brigar, ir lá e discutir. Mas muitas das vezes a pessoa se dispõe a ir lá discutir, a ir lá brigar, do que a se esforçar para perdoar. Quem está entendendo? Eu estou dando um exemplo. É ou não é verdade? Então Jonas, ele se dispôs, mas para fazer aquilo que era o contrário do pedido de Deus. E quando nós fazemos isso, há consequências. Não tem jeito. Toda ação gera uma o quê? Uma reação, seja positiva ou seja negativa. Então Jonas, ele tomou uma atitude de fugir, tentar, fugir de Deus. E não tem como, igreja. Deus está em todo lugar, todo tempo, toda hora. Não tem como fugir de Deus. Você pode fugir de qualquer pessoa desse mundo, mas de Deus não tem jeito não. Amém? Aí continuando diz assim, versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam, cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Você veja que quando a pessoa
ela está fazendo algo errado, ela procura fingir que nada está acontecendo. Perceba isso. Não, está tudo certo, está tudo bem, enganando a si mesmo. No fundo sabe que está errado, sabe que aquilo não é bom, mas não. Veja que o barco estava numa tempestade, quase virando, todo mundo lá desesperado, jogando carga e clamando cada um ao seu Deus, e Jonas estava fazendo o quê? Dormindo. Está tudo certo. Igreja, não engane a si mesmo. Se está errado, está errado. Se está bem, está bem. Se está mal, está mal. Tem pessoas que vivem anos da vida se enganando, vivendo uma vida toda errada, uma vida ruim, e fingindo que está tudo bem, que está tudo certo. Quem está entendendo isso, igreja? E isso não resolve, isso não adianta. E aí Jonas estava lá dormindo. E aí no versículo 6 fala: chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que faremos para que o mar se acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faça cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. Então levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Diga glória a Deus. E aí então o barco não saía do lugar. A Bíblia diz que eles remavam para tentar chegar na terra, mas o barco não saía o quê? Do lugar. Quando a pessoa ela vive uma vida ao contrário do chamado de Deus, ao contrário do pedido de Deus, a vida fica assim, não sai do lugar. E dá um passo para cá e volta para cá, e aí vem para cá e volta para ali. A vida não anda. Tem muita gente que a vida dela não anda porque ela ainda não tomou uma decisão de se dispor e servir a Deus de fato. Não é servir a Deus só com palavras: eu amo a Deus, eu acredito em Deus, Deus é bom. Desculpa o que eu vou te falar, igreja, mas isso até o diabo sabe. A Bíblia fala isso. Crer em Deus, até o diabo acredita. O que nos faz diferentes é que nós temos a oportunidade de servi-lo. Mas tem gente que não tomou a decisão ainda, que está igual Jonas, no barco, e a vida não anda. Mas se você tomar essa decisão hoje, ou se você permanecer nessa decisão que você já tomou, a sua vida vai caminhar, a sua vida vai andar. E aquilo para o qual Deus te chamou, que cada um aqui tem o seu chamado da parte de Deus, mas todos nós temos um chamado em comum, que é um dia morar no céu. Diga glória a Deus. É desse jeito. Você vai chegar lá, mas tem que estar disposto. E então não vou ler o restante da história para não prolongar, mas a Bíblia diz que depois de 3 dias e 3 noites, Jonas se arrepende.
dentro lá do ventre do grande peixe, ele ora a Deus, ele faz uma oração, e dizendo: Senhor, eu estou arrependido, me dá a oportunidade de fazer o que o Senhor me pediu. E aí a Bíblia diz que ele foi lá, o peixe, o grande peixe, gospe ele justamente em Nínive, e lá ele sai pregando a palavra. Lá ele sai anunciando a malícia daquele povo: ó, vocês estão fazendo errado, muda, Deus quer abençoar vocês e tal e tal. E olha só o que acontece, igreja. No capítulo 3, versículo 5, nós lemos aí capítulo 1, versículo 17 até o 17, e agora nós vamos para o 3, versículo 5, diz assim: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais. E clamaram fortemente a Deus, e se converteram, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Diga graças a Deus. Ou seja, deu tudo certo. Deus já tinha preparado tudo, igreja. Quando Deus te pede algo, quando Deus fala para você fazer algo, é porque Ele já preparou tudo, é porque Ele vai ser com você, Ele vai te ajudar. Como eu falei aqui no início, você não vai estar sozinho. Diga glória a Deus. Você não vai estar sozinho, mas tem que dar o primeiro passo, tem que decidir, tem que se dispor. Eu vou fazer, eu vou tentar, eu vou me esforçar. Quando Jonas foi lá, todo mundo, a cidade inteira se converteu, até o rei. O rei instituiu uma ordem: olha, para todo mundo se arrepender, é para todo mundo se prostrar nas cinzas, é para todo mundo, servir a Deus. Ou seja, deu tudo certo. Se dispõe, igreja, se dispõe a servir a Deus, a obedecer a Deus, a fazer do jeito dele, no caminho dele, e eu creio que vai dar tudo certo também. Quem entendeu a palavra?